Olá, minha gente. Não está fácil essa batalha de Gideão, mas Deus o preparou. E Deus sempre nos prepara para as nossas batalhas. Ele já tinha vencido 120 mil inimigos. Depois, venceu mais 15 mil. Mas agora vai acontecer algo muito interessante. Deus estava limpando todo aquele território. Estava removendo todo o inimigo que se levantara contra Israel. Capítulo 8, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor. Ele capturou um jovem de Sucote e o interrogou, e o jovem escreveu para Gideão os nomes dos 77 líderes e autoridades da cidade. Gideão foi então a Sucote e disse aos homens de lá: aqui estão Zeba e Zalmuna, acerca dos quais vocês zombaram de mim, dizendo: ainda não estão em seu poder Zeba e Zalmuna? Por que deveríamos dar pão aos seus homens exaustos? Gideão prendeu os líderes da cidade de Sucote, castigando-os com espinhos e espinheiros do deserto. Depois derrubou a fortaleza de Peniel e matou os homens daquela cidade. Então perguntou a Zeba e a Zalmuna: como eram os homens que vocês mataram em Tabor? Eram como você, responderam. Cada um tinha o porte de um príncipe. Gideão prosseguiu: aqueles homens eram meus irmãos, filhos de minha própria mãe. Juro pelo nome do Senhor que se vocês tivessem poupado a vida deles, eu não mataria vocês. Gideão voltou-se para Jéter, seu filho mais velho, e lhe disse: mate-os. Jéter, porém, teve medo e não desembainhou a espada, pois era muito jovem. Mas Zeba e Zalmuna disseram: venha, mate-nos, você mesmo. Isso exige coragem de homem. Então Gideão avançou e os matou, e tirou os enfeites do pescoço dos camelos deles. Gideão, aquele que se achava fraco, o menor da sua tribo, sua família era menor, ele era o menor da sua casa. Olha que homem valente e valoroso ele se tornou. Chama a sua atenção para aqueles que debocharam dele. Não lhe deram ajuda quando ele pediu, não lhe deram pão para o seu exército na luta contra os midianitas. Ele agora volta, depois de ter encontrado aquele jovem na estrada, pegou os nomes daqueles líderes da cidade de Sucote e mata-os. Não se deve nunca, anote isso, essa é a lição, zombar das coisas de Deus, dos servos de Deus, dos líderes de Deus. Não zombe, não profane o nome do Senhor e nem dos seus servos. O Senhor não gosta disso. E agora, Gideão é usado pelo Senhor. Deus usou as próprias mãos de Gideão para fazer justiça contra os blasfemadores e contra os zombadores. Agora, ele pega os 2 reis que ele havia capturado das terras de Midian e vai executá-los. Manda que o seu filho faça isso. Mas era um menino muito jovem, não teve coragem. E os reis, ainda abusados, desafiaram Gideão. Faça você, como se ele não tivesse coragem. Diz a palavra que Gideão então pegou e matou aqueles reis dos midianitas. Que vitória! Vitória final, num tempo de uma teologia de guerras, de uma teologia mais forte, onde os homens entendiam que o Deus vitorioso era o Deus que vencia as batalhas. Aqui está. Deus agiu como o homem entendia, usando seu servo Gideão. O povo de Israel venceu os midianitas e os povos do sul da Palestina. Vitória maravilhosa. Cada pedaço, cada passagem, cada verso da vida, da história de Gideão, tanto nos abençoa. E eu quero que essa porção fique no seu coração. Não zombe das coisas de Deus, não zombe dos servos de Deus. E que você saiba que Deus, quando promete, Ele cumpre a sua palavra e a vitória é total.